Sabe quando uma música viraliza e vai muito além de ser só um hit? É o caso aqui. O que a gente tem é praticamente um relatório de 3 minutos sobre a nossa era. Uma canção que à primeira vista parece um desabafo pessoal, mas que na verdade funciona como um verdadeiro raio-x das nossas ansiedades coletivas de hoje. Pois é, essa frase aí, da música Where is My Husband, da cantora Hey, simplesmente explodiu nas redes sociais. Mas o que será que ela quer dizer de verdade? Será que é só um lamento por estar solteira ou tem algo muito mais fundo aí, um sintoma dos tempos que a gente vive? Bom, a ideia central que a gente vai explorar aqui é que essa música não é sobre querer voltar para o passado, para um modelo de casamento tradicional. Na verdade, ela aponta para uma coisa muito mais estrutural, uma falta de parceiros compatíveis no mercado afetivo heterossexual de hoje. É como se a canção estivesse revelando uma falha no sistema e não um conto de fadas antigo. E para a gente conseguir desvendar essa tal falha no sistema, vamos quebrar essa história em algumas partes. A gente vai ver como uma música pop consegue dizer tanto sobre política, economia e a nossa cultura atual. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada na artista. Porque nesse caso, quem canta a música é uma peça-chave para a gente entender a mensagem por trás dela. Aí não é uma estrela que foi fabricada pela indústria. Muito pelo contrário. Ela batalhou por anos pela própria autonomia criativa, se tornou um símbolo de independência. E é exatamente por isso que é tão potente ouvir essa pergunta vindo dela. Uma mulher que representa a autossuficiência, questionando o mercado do amor. E aí que a gente chega num paradoxo, numa contradição muito interessante. Como é que uma geração que tanto celebra a independência fica tão obcecada justamente com a parte mais, digamos, tradicional da música? Porque se a gente olhar por cima, tudo parece indicar que a vida a dois perdeu o brilho. A gente vê pesquisas mostrando que o desejo de casar entre mulheres jovens caiu, casais nas redes sociais viraram meio cringe, e ao mesmo tempo, a imagem da mulher solteira, dona de si, focada na carreira, ganhou uma aura de libertação. E mesmo assim, o trecho que viraliza no TikTok é justamente esse, que fala de anel, diamante e casamento para sempre. Isso não quer dizer que no fundo elas só queriam casar. Não é tão simples. O que isso mostra é que o desejo por uma parceria não sumiu. Ele só ficou bem mais complexo do que essas narrativas de independência total conseguem explicar. Ok. Então, se o desejo existe, o que está tornando a busca tão difícil? A música dá algumas pistas de que existem filtros bem poderosos no caminho, e o primeiro deles é a política. O que a gente está vendo acontecer é um fenômeno que chamam de gap reverso de gênero. De um lado, as mulheres jovens estão se tornando o grupo mais progressista da história. Do outro, uma parte considerável dos homens da mesma idade está se inclinando mais para o conservadorismo. Os caminhos estão se abrindo. E num mundo onde direitos básicos como os reprodutivos estão sempre em risco, essa divisão política vira uma barreira gigante. Para muitas mulheres, isso deixa de ser uma simples diferença de opinião e passa a ser visto como uma questão de segurança, de confiança. O resultado? Um monte de homens se torna politicamente inviável como parceiro. Depois do filtro político vem um econômico. E para entender isso, a gente pode usar o conceito de mercados de casamento. É uma ideia simples, na verdade. A de que existe uma espécie de oferta e demanda por parceiros dentro de cada grupo social. E o que acontece quando as mulheres cada vez mais avançam nos estudos e na carreira? Bom, começa a faltar homens com o mesmo nível de escolaridade e estabilidade profissional. Isso leva a um aumento de um fenômeno chamado hipogamia, que é quando alguém se casa com uma pessoa de status social ou educacional menor. E isso, claro, mexe com todas aquelas expectativas tradicionais de gênero, tornando a busca ainda mais complicada. Com todos esses filtros, um político e outro econômico, a busca por amor começa a aparecer cada vez mais com um processo seletivo de emprego. E a própria letra da música da Ray escancara isso. A letra fala em rever candidaturas, em fazer acrobacia sozinha. É como se ela estivesse tentando preencher uma vaga de emprego que nunca é ocupada. O amor virou um processo de recrutamento e seleção. E esse fenômeno tem nome, viu? Chama-se capitalismo afetivo. É basicamente quando a lógica e a linguagem do mercado de trabalho invadem os nossos relacionamentos. O papel de marido vira uma vaga com pré-requisitos altíssimos, sujeito a múltiplos filtros, ideológicos, econômicos, emocionais. Então, o resumo da ópera é este. Encontrar um parceiro virou um processo de seleção super frustrante, que na maioria das vezes termina com a vaga em aberto, o que acaba gerando uma ansiedade que não é só individual, é coletiva.
E toda essa frustração compartilhada que nasce desse processo seletivo que não dá em nada, precisa de um lugar para ser expressa. E que lugar seria esse? Claro, as plataformas como o TikTok. O que a gente vê com os milhares de vídeos de mulheres dublando a música é a criação de uma liturgia laica. Pensa numa cerimônia, num ritual, mas sem nenhuma religião. É um ato público que todo mundo faz junto para expressar um desejo incomum de um jeito que é socialmente aceito. É um jeito de dizer, sim, eu quero isso, mas protegido por uma camada de ironia, de brincadeira, de dancinha. Permite que elas confessem esse desejo por uma parceria sem ter que abrir mão da identidade de mulher moderna, cética, que sabe muito bem das armadilhas do casamento tradicional. É genial. Ok, então, depois de passar por tudo isso, qual é a grande lição? Para onde essa busca toda está apontando? O ponto mais importante é a música não é um pedido para voltar no tempo. É justamente o contrário. É uma exigência por um parceiro que não esteja com a cabeça presa no passado. A busca não é por alguém para recriar o ano de 1950, mas por alguém para conseguir sobreviver e construir algo em 2050. No final das contas, o marido da música é quase um código, um símbolo para algo muito maior. A busca por uma comunidade masculina que consiga, de fato, acompanhar o salto de consciência que as mulheres deram, sem se sentir ameaçada ou se refugiar em discursos de ressentimento. E isso nos deixa com a pergunta central da música que fica ecoando. Uma pergunta que não é só sobre encontrar o amor, mas sobre a espera por um novo equilíbrio entre gêneros, economia e política que torne esse amor, no mínimo, possível de ser vivido.